Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de leitura e produção de texto. Então hoje nós vamos estudar o gênero conto. O gênero conto é um gênero que vai apresentar o narrador, quem conta a história, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Tá? A primeira pessoa conta e participa, a terceira pessoa apenas conta. O gênero conto tem personagens, são os participantes da história, e nós temos protagonistas, os antagonistas, ou os secundários também, são os menos importantes. Nós temos um tempo, quando a história se passou, e um lugar onde a história se passou. O texto que vocês vão ler foi escrito por Moacir Scliar, tá? E ele trata com um humor melancólico, um humor meio triste um pouquinho, de uma difícil situação vivenciada por pai e filho, tá? Então vocês vão ler o título com muita atenção, ó, A Orelha de Van Gogh. Tá? Quem é o Van Gogh? É um importante pintor holandês do século XIX. Depois vocês vão refletir sobre a questão. Por que será que o título do conto faz referência à orelha desse pintor? Vamos conferir? Então vocês vão ler esse texto com muita calma e atenção. Prestem atenção no narrador, se é em primeira ou terceira pessoa, em quem são os personagens, quando a história se passou, onde ela se passou, certo? Depois vocês vão ver o conflito, o que causa uma tensão entre pai e filho, o auge desse conflito chamado de clímax, que é um momento de maior tensão entre essas pessoas. E vocês vão ter que estabelecer uma relação da historinha com o título dela, certo? Só lembrando, toda vez que nós produzimos uma história, nós devemos dar o título por último, para que ele não fuja da ideia toda, da ideia central do texto, certo? Então aqui vocês têm o vocabulário, muito importante, tá? Na dúvida, achou uma palavra difícil, consultem um dicionário. Hoje em dia existem dicionários na internet, tá bom? Quem é o Moacir Scliar? Então, guardem isso, narrador não é o mesmo que autor. O autor cria um narrador para nos contar a história, certo? E o título, tem lá no título, A Orelha de Van Gogh. Quem foi Van Gogh, tá? Aqui tem uma breve história, uma breve biografia do Vincent Van Gogh, certo? Então agora, com base na leitura do texto, então vocês podem, eu gosto de sugerir 2 tipos de leitura, tá, pessoal? Primeiro tipo, vocês podem ler o texto e já ir praticando inferências, como tem narrador, personagem, tempo, espaço, o que aconteceu com eles, quando, onde, por que aconteceu, qual foi o conflito que envolveu essas pessoas. Vocês já podem ir anotando as informações principais. Segunda forma de leitura que eu também gosto de ensinar. Vocês podem primeiramente ler as perguntas e depois ler o texto, porque aí vocês já vão direcionando, certo? A leitura do texto. Então, primeira coisa, quem é o autor do conto? Vou só perguntar, quem é o narrador do conto? E nós já vimos que autor e narrador são conceitos distintos. O autor cria um narrador para contar a história, certo? O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Se ele participa, ele pode ser em primeira pessoa, vocês vão ter que ver se ele está participando ou não. Depois vocês vão ter que ver as características das personagens abaixo, como era a mãe, o pai e o credor, certo? 5. Conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E quanto ao narrador, que características de sua personalidade você percebeu? Então, vocês vão ter que localizar quem é o narrador e quais são as características da personalidade dele, certo? E vão justificar a resposta. Sobre o espaço e o tempo desse conto, responda as questões a seguir. Em que espaços, em que lugares essas ações são desenvolvidas? Onde se passa essa história? Procure determinar em que período de tempo, quando as histórias, quando a história se passou, em que momento ela aconteceu. No conto lido há um conflito presente desde o primeiro parágrafo e é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? O conflito, então, pessoal, é o que causa tensão, o que tira o sossego dos personagens, o que modifica a paz e a tranquilidade deles. Então, vocês vão ter que procurar o que é esse conflito, o que é essa tensão, certo? Sobre o conflito, responda. Que solução o pai encontrou para resolver? Então, vocês descobriram a tensão que causou, modificou a narração, modificou a vida dos personagens. E aí o pai ele vai procurar uma solução. E o que o pai achou? Que solução ele teve? O pai teve sucesso no plano? Por quê? Vocês vão ter que procurar. Em sua opinião, por que isso aconteceu? 9.
Ao longo da história, conhecemos alguns sentimentos que o narrador experimenta em relação ao pai e a forma que ele encontra para resolver a dívida com o seu credor. Esses sentimentos sofrem alguma mudança? Então, vocês vão ter que ver os sentimentos, né? Se esses sentimentos sofrem alguma mudança em relação ao credor. 10. Releia o último parágrafo do conto. Então, aqui vocês têm o último parágrafo e aí vocês vão responder. A história se passa em que época da vida do narrador? Nós temos as fases da vida. É bebê, depois criança, adulto, velho, a velhice. Então, em que fase da vida ocorre? O narrador conta a história no momento em que ela acontece ou em um momento posterior? Então, assim, ele está contando no exato momento em que acontece ou em um momento posterior, depois? Ainda sobre o último parágrafo, responda às questões. A quem o narrador se refere ao usar a expressão agente? Quem seria esse agente? Quem ele está incluindo ali dentro? E B, explique com suas palavras a menção ao labirinto feita pelo narrador. O que seria esse labirinto? Então, vocês vão ter que tirar conclusões sobre esse labirinto para fazer a questão 11B, certo? Então, pessoal, vocês podem fazer as duas formas de leitura, primeiro ler as perguntas e depois ler o texto, ou primeiro ler o texto e ir já tomando ideia das informações principais, quem é o autor, quem é o narrador, quem são os personagens, onde a história se passou, quando ela se passou, o que está causando uma briga, um conflito entre os personagens para vocês acharem o conflito, certo? Bom, façam as atividades com calma e atenção, qualquer dúvida é só me procurar. Beijo em todos e fiquem com Deus. Até a próxima aula.